Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. O momento que nós nos encontramos agora é de concentração, de elevação espiritual, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os espíritos amigos que aqui se encontram presentes, aos guias espirituais dessa casa e lembrando sempre de todas as criaturas necessitadas, sofredoras, caídas pelas ruas ou que tenham seus infortúnios ocultos, que nós possamos lembrar deles nessa hora. Também dos nossos irmãos desencarnados, familiares, amigos, aqueles que nos antecederam no retorno ao túmulo. Então nós fazemos isso através da prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Em nome dessa espiritualidade amiga, nós pedimos a permissão e damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, e eu vou passar a palavra para mim mesmo, que nós vamos dar continuidade. E os meus irmãos, a maioria, creio que já me conheça, porque eu já sou figurinha carimbada, e estamos vindo de Florianópolis. Nós costumamos sempre trazer o abraço do grupo de trabalhadores do Centro Espírita Juvencio Araújo Figueiredo, que é a casa que nós colaboramos. Então, o abraço fraterno dessa irmandade, que agora, nesse exato instante, daqui a 15 minutos, eles estarão também iniciando os trabalhos lá. Então, essa fraternidade, esse trabalho dos encarnados, dos trabalhadores de várias casas, compõe o movimento espírita e faz com que a doutrina ela se torne perene, dê continuidade no seu trabalho. O agradecimento à casa pelo convite, a Deus pela nossa vida, porque nós temos que agradecer a Deus sempre, aos espíritos amigos por permitirem a nossa chegada, nos acompanharem até aqui nesse trânsito, vindo de Florianópolis para cá, nesse horário, com todos os seus percalços, mas deu tudo certo. Então, o nosso agradecimento a eles. Vamos ao que interessa, que a proposta hoje é nós conversarmos sobre o bom samaritano e a caridade. A proposta da caridade. Se fosse perguntar aqui a qualquer um dos meus irmãos se sabe o que é fazer a caridade, eu tenho certeza absoluta, não só nessa casa, como em todas as outras casas que porventura a gente vá, eu tenho certeza absoluta que os meus irmãos têm algum conceito de caridade pronto para me oferecer. Todo mundo sabe o que é caridade. Mas a gente, será que sabe o verdadeiro sentido da palavra caridade? Porque caridade para nós hoje pode ser uma esmola, um trocadinho no sinal, pode ser um prato de comida, uma marmita, um sopão, pode ser uma roupa. Agora que nós estamos... Tá tudo certo? Ah, tá. Eu fico nervoso agora. O técnico, né? Vai que eu estou fazendo alguma coisa errada. Agora que estamos chegando na época de frio, até eu achei que ia estar mais frio aqui, vim preparado com japona e tudo, tá tudo lá dentro do carro porque eu estava morrendo de calor. Nós darmos as roupas que não nos são mais úteis. Isso é caridade também. Fazemos o favor para alguém, é uma caridade. Mas a caridade ela vai além.
E essa parábola que nós trazemos hoje para conversar com os meus irmãos, e hoje, por coincidência, daquelas coincidências que não existem na doutrina espírita, eu resolvi trazer um slide. Não sabia que ia ter transmissão, né? Ia ser gravado, mas combinou, coube, porque a espiritualidade é que trabalha, a espiritualidade é que prepara a palestra, são eles que fazem todo o trabalho. Nós, quando a gente se esforça muito, muito, muito mesmo, a gente atrapalha menos. Só que vou pedir desculpas aos meus irmãos, que as duas lâmpadas são ligadas no mesmo lugar, então não dá para apagar só essa para ficar um pouquinho mais visível. Mas não tem problema, porque essa proposta do slide é trazer algumas imagens para contribuir na forma do aprendizado. A gente aprende de todas as maneiras, com todos os sentidos. E o audiovisual também é uma das maneiras que nós temos de aprender. Então, esse item, se eu não me engano, é capítulo 25 ou 15, agora o número me fugiu, do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Está lá, a parábola do bom samaritano. Mas nós vamos primeiro conhecer a parábola, trabalhar os seus itens, esmiuçar. A proposta é a gente mergulhar na parábola e tentar aprender um pouco mais. E fazer uma associação à pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre a caridade. Bom, Jesus estava certa feita reunido com o povo. Era comum ele se reunir com as pessoas. Está bem pequenininho, vocês não tentem ler, tá? Mas é a parábola aqui. E ele estava reunido com as pessoas quando um doutor da lei, ele, para testar o Cristo, ele pergunta: mestre, veja como foi cínico, porque eles se consideravam superiores. Estava no meio do povo, o povão todo ali ouvindo, prestando atenção. Mestre, o que é preciso para conquistar o reino dos céus? E Jesus disse a ele: o que lês na lei? O que está escrito nela? Porque o Cristo sabia da malícia. Ele percebeu a intenção daquele homem. E ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Muito bem, vá e aplique, pratique, que conquistarás o reino dos céus. Mas o homem, para parecer ser justo, ele fez outra indagação, porque a resposta, né, com a resposta que o Cristo deu, devolveu a bola para ele. Ele tentou fazer uma pegadinha, Jesus respondeu com o que ele mesmo disse. Muito bem, vai, pratique, faça isso. Tens a resposta. Como nós começamos agora há pouco dizendo que se perguntássemos a cada um o que era caridade, todo mundo saberia dizer. Nós temos a resposta. Mas o homem disse, para parecer ser justo diante daquelas pessoas: quem é o meu próximo? A grande pergunta: quem é o meu próximo? O próximo é aquele que está geograficamente próximo? Está perto de nós? O próximo é o nosso parente? É o nosso ente querido? Nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, a família consanguínea? O próximo é o nosso colega de trabalho? O próximo são os trabalhadores da casa espírita, que naturalmente a gente sempre cria uma afinidade, é uma segunda família. E aí o Cristo, para explicar a esse homem o que era o próximo, ele propõe uma parábola. E parábola, os meus irmãos já devem ter ouvido eu dizer, e costumo sempre repetir, parábola é um conto
uma história alegórica para transmitir um ensinamento moral. Então, tudo aquilo que traz um profundo ensinamento moral, mas que não aconteceu de verdade, pode ser considerado uma parábola. Porque as parábolas não aconteceram. As vivências, os fatos em volta da vida do Cristo narrada pelos evangelistas, sim, aconteceram. Mas as parábolas que ele usou não necessariamente aconteceram. Foram ensinamentos que ele extraiu daquele momento para trazer um ensinamento, um conhecimento para aquelas pessoas. Para que pudesse respeitar a falta de conhecimento, de sabedoria, a ignorância daquele povo, e que fosse, de uma forma homeopática, paulatinamente fosse se transformando num conhecimento, numa sabedoria. À medida que a criatura fosse aprendendo mais, tivesse mais conhecimento, mais técnica, mais preparo, ele começava a perceber detalhes daquela parábola. Então, nós aqui, agora falamos nós, os presentes, demoramos 2025 anos para esse amadurecimento. Para hoje poder falar na parábola de uma forma mais clara, podendo esmiuçá-la, tentar realmente entender o que o Cristo disse. E ele então usou a parábola dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Em determinado momento do caminho, ele foi abordado por ladrões. Esses o violentaram, agrediram, deixaram-no seminu e irreconhecível, todo ensanguentado, jogado no caminho, e levaram todos os seus pertences. Descia também por ali um sacerdote. E esse sacerdote, quando viu o homem caído, ele não parou. Ele olhou e pensou, repensou, ajudo, não ajudo, e não ajudou. Não desceu da montaria. Seguiu a sua viagem. Em seguida, um levita. O levita olhou e da mesma maneira se comportou. Não desceu da sua montaria e seguiu seu caminho. Por ali passava um samaritano. E o samaritano, ao ver o homem caído, desce da montaria, vai até o homem e o socorre, limpando as suas feridas e tratando-as com azeite e vinho. Em seguida, coloca o homem na montaria e leva até uma hospedaria mais próxima. Lá, diz ao hospedeiro: toma 2 denários e trata desse homem. Tudo que ele precisar, o que passar, eu, que estou seguindo viagem, quando voltar, termino de pagar. Aí o Cristo olha para o doutor da lei e pergunta: quem era o próximo deste homem? E ele responde: aquele que agiu com misericórdia. Então, na parábola em si, o próximo é quem agiu com misericórdia. Vamos acelerar, que eu já estou perdendo tempo, na verdade. Agora que eu olhei... Ai, meu Deus, eu toquei, não. Tá tudo certo, né? Qualquer coisa tu fala. Bom, vamos esmiuçar a parábola. Vamos fracioná-la. Vamos fazer um experimento químico, físico, qualquer coisa parecida. Vamos tentar entender a proposta do Cristo. E aqui, essa figura aqui, é a tal figura do homem. Isso é importante a gente esclarecer aos meus irmãos, que quando o Cristo diz que era um homem, o Cristo não o classifica. Não dá nome, não diz de que tribo era, não diz qual era a sua religião, suas preferências, qual era a sua cor de pele. Não, ele não diz nada. Simplesmente diz um homem. Isso é muito importante para nós entendermos, e que estava basicamente aí a pegadinha para o doutor da lei. Aquele que
Perguntou o Cristo. Porque era comum na época haverem distinções. Povos se odiavam, tribos, né? Porque era menos gente. Hoje não, hoje o planeta está bem mais povoado, né? Mas a época não, era um pouco menos. Então, tribos se odiavam, comunidades não se toleravam. Inclusive havia, dentro da própria lei, o direito de matar. Então, se você visse alguém de uma tribo inimiga, de uma comunidade inimiga, a pessoa não precisava nem ter feito nada para você. Como forma de se proteger, você poderia matar. Então, o Cristo não dá qualquer qualificação para esse homem, que é para deixar isento. Ele não era nem da tribo A, ele não era da tribo B, ele não era isso, não era aquilo, não era necessariamente religioso, mas também não podia dizer que era. Então, a gente entende que, ao não identificar, qualquer pessoa poderia ser. Ele diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Aqui, é o templo, uma cidade santa, Jerusalém. Jerusalém, ela fica... Eu não anotei, esqueci que ia anotar ali. Ela fica a 2.000 metros acima do nível do mar. Tá? Isso tem alguma importância? Tem, calma, nós já vamos entender. Jerusalém era considerada a cidade santa. Era onde havia o templo, onde as pessoas iam para orar. Era uma cidade religiosa. Poderíamos dizer que era parecida com Nova Trento, né? O pessoal vai para lá para o turismo religioso. Então, assim o era também. Era muito movimentada, atraía muitos forasteiros, pessoas que iam com o propósito de se aproximar de Deus. O que a gente também está fazendo aqui agora. Então, Jerusalém era essa famosa cidade santa. Jericó era, aqui não, por isso que a luz vai prejudicar um pouquinho, tá, gente? Jericó era uma cidade belíssima, ainda é. Era uma cidade belíssima. Ela possuía atrativos 1000. Por quê? Porque ela era uma cidade que ficava mais próxima ao mar e ao rio Jordão. Por esse motivo, ela era uma cidade mercantilista. Era para onde as pessoas iam para negociar. E ela ficava 250 metros abaixo do nível do mar. Então vejam, Jerusalém, 2.000 metros acima do nível do mar. Jericó, 250 metros abaixo do nível do mar. Era uma cidade mundana. Porque, naturalmente, num ambiente onde há muitos negócios, há muitos prazeres. E as pessoas também iam para Jericó, também em busca de tais prazeres. Os prazeres da matéria, os carnais. Então vejam a diferença, o Cristo usa duas cidades para nos dar duas situações da alma. O perigo que esse homem estava correndo quando ele desce, e o Cristo começa dizendo, desce de Jerusalém para Jericó, o homem. Ou seja, ele desce da cidade santa, para onde a gente vai para rezar, orar, para querer o bem, para se melhorar, para ter uma atitude melhor, para evoluir, e vai na cidade mundana, dos prazeres materiais. Isso acontece conosco. O alerta é para nós hoje. Que nós podemos estar numa vida muito tranquila, numa vida de paz, de retidão, de boa conduta, de bom caráter, mas em um átimo de segundo, num momento que a gente não pode nem perceber, algo acontece e nós nos transformamos. E descemos. Perdemos toda a nossa tranquilidade, a nossa paz e vamos ao submundo, vamos aos níveis abaixo de qualquer níveis, dando respostas, reagindo, sendo ignorantes, violentos. Assim
O Cristo alertou que esse homem correu risco. Porque ele estava numa boa. Só que ele foi na direção do que não é evoluído, do que não engrandece a alma. Um alerta para nós. Cuidado. Cuidado quando nós formos na direção dos prazeres terrenos, passageiros, peremptórios, coisas que vão ficar e que nós, como espírito, vamos seguir. E o homem caiu em poder de ladrões. Os ladrões também são um exemplo, uma citação do Cristo para nos alertar. Ladrões significa se entregar aos sentimentos inferiores. Ou seja, o homem saía de uma condição, de uma cidade santa, da santidade, saía de uma condição evolutiva mais adiantada, e de repente, indo na busca pelos prazeres, indo em busca daquilo que era momentâneo, ele é atacado por sentimentos inferiores. Somos nós, esses somos nós. Somos atacados por esses sentimentos inferiores, são os verdadeiros ladrões. Eles é que pegam o homem e nos pegam. Nos agridem, nos ferem. Quando a gente tem sentimentos inferiores, quando a gente tem atitudes inferiores, nós ficamos sofrendo, angustiados. Queremos uma ajuda, queremos uma luz, queremos alguém que nos ajude. Por quê? Porque nós fomos atacados pelo ladrão. E esse homem foi atacado pelos ladrões. Então, sentimentos do tipo egoísmo, orgulho, desamor, indiferença, crueldade. Jean, mas nós não somos assim atualmente. Nós evoluímos um pouquinho, mas ainda temos, ainda possuímos, ainda somos egoístas. Ego, eu, o eu em primeiro lugar, como a gente diz lá no bairro onde eu nasci, que eu sou manezinho, né? Sou da ilha. O farinha pouca, meu pirão primeiro, é o egoísmo. O gordo fala de comida, né? Não tem jeito, né? Faz qualquer exemplo, vai e volta, comida. E orgulho, pulei. Orgulho, o nosso orgulho. Eu não posso aceitar, porque senão me fere o orgulho. Eu não posso aceitar o que a pessoa falou, o que a pessoa fez. Eu não vou admitir o meu orgulho ferido. É o meu direito de duelar. E eu vou então reagir. Orgulhosos que nós somos. Desamor, indiferença, crueldade. A gente é cruel. Sim. Em níveis pequenos, em níveis um pouquinho maiores. Esporadicamente, uma vez ou outra. Mas somos. Ainda somos. Os ferimentos que aqueles ladrões deixam, eles nos fazem sofrer, trazem dor e nos acompanham. Então nós vamos ver ali, aqui, culpa e remorso. A culpa e o remorso são dois ferimentos terríveis desses ladrões que nos afetam. Quando a gente faz alguma coisa reagindo conforme o ladrão anterior nos tirou a tranquilidade, o que acontece? Quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente tem um pouquinho de maturidade, a gente se arrepende. Até fazemos, mas depois nos arrependemos. Por que eu fui fazer isso? E aí a culpa começa a nos corroer. Como uma ferida sangrando, ela vai corroendo a alma. E o remorso por ter feito aquilo para alguém, observando que aquela pessoa está sofrendo, ou sofreu, por nossa culpa. Então esses ferimentos, esses dois como exemplo, eles nos sangram, nos fazem sofrer. E a criatura culpada, ela não consegue
seguir o seu caminho, ela fica caída no caminho, caída à beira da estrada. Porque a culpa, o remorso, todos esses pesos impedem que a gente possa dar prosseguimento na nossa jornada. Então nós não vamos sentir culpa de nada, vamos fazer as coisas e não sentir culpa. Não, não é isso. É não permitir que a culpa nos paralise. O que foi feito, foi feito. Ninguém é santo, muito menos aquele que vem aqui na frente. Nós, expositores, somos muito mais devedores do que qualquer um dos meus irmãos aí presentes. Não significa que vocês não sejam futuros expositores. Se tem o dom da palavra, se tem a possibilidade de levar à frente essa verdade espiritual, se apresente para o trabalho, eu tenho certeza que a casa quer. Então, nós não podemos deixar que a culpa, o remorso, a indiferença, a inveja, elas nos impeçam de seguir, porque se nós as possuirmos, nós continuaremos caídos no caminho. Aí vem as personagens dessa parábola que poderiam ter feito algo. O sacerdote. E aqui o Cristo coloca o sacerdote por quê? Porque ele era alguém que sabia da lei divina, da lei de Deus. Ele era uma pessoa considerada religiosa. Isso aqui é um alerta para nós espíritas. Mas por que, Jean? Para nós espíritas? Sim, nós espíritas, católicos, protestantes, isso aqui significa dizer o quê? Não é a religião que salva. Não é religião. Não é o título religioso. Quando nós desencarnarmos e chegarmos no plano espiritual, não vão nos perguntar quem fomos ou que religião professamos. Será analisada a nossa conduta. Será analisado aquilo que a gente fez de bom. Se a gente ajudou ou não ajudou. Se nós nos ajudamos ou nos atrapalhamos. É isso que será levado em consideração. Por isso que no mundo espiritual, nos umbrais, há setores chamados hospitais espíritas, que é para receber os espíritas que não se comportaram para onde eu vou. Então, o sacerdote, um detalhezinho importante. O Cristo diz que ele também descia. Se o homem descia da cidade santa em busca das coisas mundanas, essezinho aqui, ó, como a gente diz lá na minha terrinha, essezinho aqui, ó, fazia o mesmo caminho. Também estava descendo. Também estava se entregando a riscos perigosos. Porque ele não foi pego pelos ladrões, mas poderia ter sido. Primeiro os ladrões pegaram aquele homem, incauto, desavisado, desprotegido. Mas esse homem, ele também fazia o mesmo caminho. E não desce da montaria. Ele olha, e por que ele não desce? Porque ele julga. Será que esse homem é um bandido? Será que esse homem é um assassino? Será que esse homem merece socorro? Será que não é um inimigo meu? Ou inimigo do meu povo? E o homem não, e o sacerdote não desce da montaria e segue. Aqui a figura do levita. Dá para ver bem, né? Que a foto é em preto e branco, aí melhora. Aqui, ó, são as escrituras, os pergaminhos aonde estava escrito a lei mosaica. Os levitas eram pessoas que sabiam ler. Por isso o nome levita. E eles eram guardiões do templo. Eles cuidavam das escrituras. Então o sacerdote conhecia as escrituras porque lia e pregava. E os levitas conheciam a verdade, conheciam as escrituras porque sabiam ler e as guardavam. O restante do povo não sabia ler, era analfabeto. Eram raros as pessoas que tinham conhecimento, sabedoria e sabiam ler. Então, o levita também não desce. Claro, com medo, porque era um homem que cuidava do templo. Era um homem que de repente poderia ser mal visto, porque
Hoje, nós vemos que as verdades da doutrina espírita, por exemplo, estão nas nossas mãos através dos livros. A qualquer um. Não há qualquer tipo de proibição. Ah, não pode saber isso, isso é coisa somente da religião, isso é coisa somente de Deus. São segredos que não podem ser ditos. Hoje não, mas na época tinha. Na época tinha. Porque conhecimento, sabedoria, era poder. E os poderosos geralmente não cedem o seu poder a ninguém. Isso é até hoje. Tá? A não ser os presidentes de casa espírita, né? Esses, de vez em quando, cedem o poder, deixa algum outro ser presidente um pouquinho, né? Para dar uma descansada. Mas o samaritano, ele para desta montaria e ajuda o homem. Por que foi o samaritano? O Cristo aqui, ele deu uma punhalada moral no doutor da lei. Porque os samaritanos, eles eram mal vistos pela sociedade. Eu andei pesquisando tal para fazer esse tema. Então, se eu não me engano, não quero ser leviano aqui, mas houve a separação das 12 tribos de Israel, porque eram herança do pai Abraão. Um negócio assim, eu não sou muito bom de memória, mas a gente dá uma coladinha e a gente vai, né? Só que os samaritanos ficaram de fora. E por esse motivo, o que aconteceu? Eles formaram a sua própria religião, a sua própria forma de interpretar os ensinamentos de Moisés. Houve um tempo em que eu achava que os samaritanos não possuíam religião, por isso que ele colocou o samaritano na parábola. Não, não. Eles tinham religião sim. Eles acreditavam em Deus. Só que eles não aceitavam a manipulação das traduções humanas. E por isso eles seguiam e cuidavam de si próprios. Eles tinham, inclusive, lá na Samaria, onde moravam, eles tinham o templo deles, que não era igual o templo de Jerusalém, obviamente, suntuoso, rico, não. Era mais modesto. Mas eles também tinham a sua interpretação da lei. E o Cristo, então, coloca o samaritano, que era mal visto pela sociedade. Tem outra passagem no Evangelho, por exemplo, quando Cristo pede água à samaritana no poço. Então, nós vamos observar ali que no diálogo dela com o Cristo, ela diz: não vês tu que eu sou uma samaritana? Que eu sou uma impura? Como tu, judeu, estás falando comigo? Ela diz, porque, mais uma vez, a cultura era exatamente essa, de desprezar os samaritanos. Mas é o samaritano que o Cristo diz o quê? Que por ali passava. Bom, se o homem descia de Jerusalém para Jericó, se o sacerdote descia de Jerusalém para Jericó, se o levita também caminhava no mesmo sentido, o samaritano, ele não diz se descia ou se subia. Ele somente diz assim, por ali ele passava. Não dá para a gente saber. Fica a grande incógnita. Será que esse samaritano ele estava descendo de uma condição de santificação na busca de prazeres materiais, humanos, de sentimentos inferiores? Ou se ele estava subindo, fazendo o caminho contrário, saindo de uma condição de sentimentos inferiores e se santificando, elevando-se moralmente? A sua reação é que vai dizer. Ele desce da montaria e socorre o homem. Ele faz aquilo que os outros dois, que tinham conhecimento, não fizeram. Ele unta-lhe as feridas com azeite e vinho. Acho que ali está escrito... isso. Vinho era para desinfecção, por causa do álcool. E azeite, propriedades cicatrizantes. Só que isso aí era caro. Imagina, na época, esse homem vinha com a sua montaria, tinha alguns utensílios, tinha alguns pertences, tinha denário, que era dinheiro. Não era qualquer pessoa que tinha dinheiro na época. Porque geralmente as coisas eram feitas por troca. O escambo, né? O famoso escambo. Mas ele tinha. E ele não
ousou não usar. Ele prontamente atendeu esse homem. E ele leva até a hospedaria, entrega ao hospedeiro e deixa os 2 denários e segue viagem. Vejam que o Cristo, quando pergunta ao doutor da lei quem foi o homem que para ele era o próximo, o doutor da lei responde o quê? Aquele que agiu com misericórdia. Ele não teve a coragem de falar o samaritano, porque eles nem pronunciavam. Olha o preconceito. Eles nem pronunciavam. Ele diz, aquele que agiu de misericórdia. E a pergunta 886 é a que nós vamos associar à proposta do bom samaritano, que eu já estou em cima do laço, 35 minutos já, temos que encerrar, que vai encerrar a nossa proposta de falar sobre a parábola do bom samaritano e a caridade. E a pergunta 886, Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Se tivesse terminado nessa vírgula aqui, ó, estava de boa. Mais uma vez volto ao início da nossa palestra, quando eu disse, se eu perguntasse a qualquer um aqui o que era caridade, todo mundo saberia dizer alguma coisa. Então o ponto seria ali. Mas ele bota uma vírgula e disse, como entendia Jesus? Aí danou-se. Porque ele está perguntando a caridade conforme entendia um espírito crístico. Eu mal sei falar alguma coisa sobre caridade, como é que eu vou me comparar a Jesus? Mas essa é a proposta. Porque o Jesus é o nosso modelo e guia. Se ele é nosso modelo, é aquele em quem nós nos devemos inspirar. E então o verdadeiro sentido da palavra caridade pode ser para nós uma esmola, pode ser para nós uma roupa, pode ser uma comida, pode ser qualquer outra coisa. Mas conforme entendia Jesus, aí a gente precisa ir à frente. E os espíritos respondem. Aquilo que nós reduzimos numa sigla, BIP, BIP. Quando houver o Enem espírita, eu acho que um dia vai ter que ter, né, o Enem espírita, para saber se a gente sabe realmente alguma coisa. Quando tiver o Enem espírita, gravem BIP. Vocês nunca mais vão esquecer, eu tenho certeza. Benevolência para com todos, é o B. Indulgência para com as imperfeições alheias, o I. Perdão das ofensas, o P. Então Jesus entendia a caridade dessa maneira. Benevolência para com todos. O sacerdote foi bom para com aquele caído? Não. O levita? Não. O samaritano foi. O samaritano não julgou o homem, porque se o sacerdote e o levita ficaram na dúvida de parar para ajudar, porque poderia ser qualquer pessoa, inclusive poderia ser uma situação de perigo, o samaritano não fez, não julgou. Ele agiu com bondade. Aquele homem poderia ser um assassino do seu próprio povo. E geralmente eram perseguidos, os samaritanos eram mortos quando saíam de suas terras. Mas ele não quis saber. Ele desceu e ajudou. Então o Cristo pede para que a gente seja bom para com todos. Bom para com os nossos. Bom com o papai. Bom com a mamãe. Bom com nossos avós. Bom com nossos irmãos. Alguém poderá dizer, mas Jean, vai viver lá em casa para ver o furdunço que é? Só que na casa de todo mundo tem furdunço. Família, o lar, como dizia Chico Xavier, é o cadinho libertador. É lá que nós estamos reunidos com as criaturas que nós precisamos, justamente para progredir. Então há os que nos são afetos, os que conosco têm simpatia, e há os que conosco têm antipatia. Os nossos inimigos do passado, aqueles que a gente precisa resgatar e corrigir. Benevolência para com todos. Então você tem que ser bom com o pai que é bom, mas tem que ser bom também com o pai que é abusivo. Quantas pessoas tiveram pais abusivos
e hoje carregando a culpa ou o remorso de uma vida que tiveram de frustrações e de dor, continuam feridas, abertas, sangrando. E a pessoa não progride. Benevolência para com todos. Ser bom para com os bandidos, os assassinos, os estupradores. Aí fica difícil. Por isso, o Cristo é um Espírito perfeito. Porque para nós ainda há dificuldade. Mas a gente precisa progredir. E o ensino é para que o progresso aconteça futuramente. Indulgência para com as imperfeições alheias. Ser indulgente é nem notar o defeito. Você já pensou? Nós que fazemos julgamento por tudo, nem notar o defeito. Você está vivendo com a pessoa, é casado com a pessoa, está lá há anos vivendo com ela, e ela é uma mala. Todo mundo sabe que é uma mala. Mas a pessoa, você nem nota. Você nem nota. Para você ela é a melhor pessoa do mundo. Para você ela é o amor da sua vida. Você é indulgente para com os defeitos dela ou dele. Mas assim também nós devemos ser para com os de fora. Os dois, sacerdote e levita, julgaram. Não foram indulgentes. Não desceram da montaria independentemente do que aquele homem pudesse ter feito. Já o samaritano, sim. Ele não julgou. Ele não avaliou. Ele desceu. E o perdão das ofensas, perdoar é fundamental. A caridade, ela se fundamenta em bondade, benevolência, indulgência e perdão. Então, quando a gente dá um prato de comida, quando a gente dá uma roupa que não usa mais, quando a gente dá um trocadinho no sinal, quando a gente dá uma esmola, ela é uma caridade material. Mas há caridades morais, há caridades comportamentais, mas acima de tudo, se nós não aprendermos a perdoar, nós não sabemos o que é caridade. Perdão das ofensas. Quem que está dizendo isso? Aquele que foi crucificado. Aquele que só veio para fazer o bem. Ele não deixou absolutamente nada escrito. Muita gente diz assim, Jesus veio pregar o Evangelho. Não, Jesus veio viver o Evangelho. Foram os evangelistas que escreveram o Evangelho, narrando a sua vida. Mas ele veio viver, ele não deixou nada escrito. Ele veio ser o exemplo. E foi perseguido, foi humilhado, foi agredido, vilipendiado, crucificado. E quando ele estava na cruz, ele olha para os céus ainda com um pouco das suas forças e diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdão das ofensas. Por que é importante perdoar? Porque o perdão é bom para quem perdoa. A pessoa que você fez o mal, a pessoa que talvez em algum momento você magoou, ou que te magoou, melhor dizendo, a pessoa que te ofendeu, que te agrediu, ela seguiu a vida dela, ela está lá bela e formosa, ela está fazendo qualquer coisa, está passeando, está lá na Havan, na FIP, né? Ainda tem a FIP aqui? Tem, né? Há tanto tempo que eu não venho comprar coisa aqui, não tem dinheiro também, né? Mas ela está lá, vivendo a vida dela, e você está aqui amargurado. O perdão é uma libertação para você. É tirar essa amarra que lhe impede de ser feliz. Não importa o que te fizeram, se te agrediram, vilipendiaram, se tiraram os seus pertences, aquele homem. O homem da parábola que ficou caído ali no chão, ensanguentado, somos nós. Nós estamos assim, nós estamos feridos, machucados, sangrando, nós precisamos progredir. Então, gente, a caridade, segundo entendi o Cristo, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, praticando a cada dia um pouquinho, nós vamos chegar lá. Ninguém vai sair daqui já fazendo isso.
Nós não somos máquina, onde viram a chave e tudo melhorou, tudo mudou, a gente segue um outro rumo. Não, 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 não. A gente tem que ir mudando a nossa trajetória aos poucos. Vocês sabem como é que se faz a volta no navio? Às vezes, minutos, quem sabe até horas antes, o timoneiro começa a virar o rumo do navio, até que ele comece a fazer uma volta e comece a ir. A nossa vida é assim. Nós começamos a mudar a nossa trajetória, leva tempo, mas vai acontecer. Então, gente, essa é a proposta. Por fim, aqui, a fotinho do The Chosen, né, que eu sou fã, que é esse seriado com Jesus. E Jesus é muito engraçado nesse seriado, eu morro de rir com ele. Mas que nós possamos levar para a nossa residência hoje um pouquinho, quem sabe, de aprendizado, de sabedoria, alguma coisa que foi dita aqui. O meu agradecimento a vocês pela oportunidade de vocês me entregarem a sua audiência cativa. Vocês me entregaram hoje o que vocês têm de maior valor, chamado tempo. Não sou merecedor disso, mas é a doutrina espírita que merece. Então, o nosso agradecimento pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua tolerância, por perdoar. Talvez alguma coisa que nós tenhamos dito. Nosso propósito não é melindrar ninguém, mas às vezes algumas verdades podem parecer um pouco duras. Mas não se incomodem com isso. Nós vamos seguir todo mundo junto na direção dessa evolução, dessa perfeição. Voltem para os seus lares com muita paz e muito amor. Obrigado à casa pela oportunidade e o convite, pela tolerância de deixar passar um pouquinho mais de tempo. Obrigado àqueles que vão assistir depois pelas redes sociais. Um recado a vocês das redes sociais. A gente deve utilizar as redes sociais quando não tem a alternativa de vir à casa espírita. Às vezes tem um compromisso, está trabalhando, não pode vir, está doente, está acamado. Redes sociais. Quem pode, quem tem condições, tem que se esforçar para vir para casa. É aqui que nós temos que vir. Mas, depois, a gente pode acessar as imagens e, de repente, ir lá descobrir alguma coisa que o Jean falou de errado. Para depois corrigir ele quando está próximo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez. Que Deus ilumine a todos. Até uma próxima, se Deus assim permitir. E, claro, a casa mandar o convite. Tchau, gente. Obrigado. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida